Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana, de 5 a 11 de abril. A gente vem com a conjunção entre Júpiter e Plutão de forma exata, aí no dia 4, um momento aí especial, depois de 13 anos. Essa que é uma das grandes conjunções que vem marcando o ano de 2020. Grandes conjunções são quando acontecem conjunções entre planetas a partir de Júpiter entre eles. Júpiter-Saturno, Júpiter-Plutão, Júpiter-Urano, Saturno-Plutão, Urano-Netuno, Urano-Plutão. Então, esse é o momento que a gente vem com uma delas. Começamos em janeiro, Saturno e Plutão a 22 graus de Capricórnio. Agora, no dia 4 de abril, Júpiter conjunção a Plutão. E depois, no final do ano, Júpiter conjunção a Saturno por Aquário. Então, Júpiter e Plutão em Capricórnio, Saturno e Plutão em janeiro também em Capricórnio. Então, as duas aí marcando esse período de intensidade nas estruturas, intensidade nas questões que envolvam as próprias questões de longo prazo, de restrição. Capricórnio é um signo associado ao próprio status, as próprias bases, a forma como a gente também pensa no longo prazo. E é um momento importante num sentido de vivenciarmos um novo ciclo, porque uma conjunção de Júpiter com Plutão, como vem nessa semana, ela voltou a acontecer depois de 13 anos. Então, última vez em 2007, no final, e que impactou ali por 2008, na crise econômica, na recessão mundial, especialmente vinda dos Estados Unidos, e agora novamente a gente tem essa recessão em função da pandemia, em função do coronavírus. Júpiter e Plutão em conjunção foi marcante em outros períodos também de pandemia, de crises, Nós tivemos a conjunção Júpiter-Plutão na época da gripe espanhola, em 1918, foi em Câncer daquela vez, e outras situações como Saturno e Plutão ocorreram, crises, pandemias, situações marcantes, Então, é um momento em que essa conjunção impacta num ciclo pessoal e coletivo marcante para as estruturas de poder, para as questões coletivas do que a gente vive também, e mesmo no nosso pessoal. Uma conjunção dessas, ela impacta numa transição importante para as situações da nossa vida, relacionamentos, vida afetiva, situações profissionais ou de carreira, na parte financeira ou material que desencadeia ou impacta numa transição, e até do nosso ritmo de vida e de rotina também. Então, o que de certa maneira vinha numa certa erupção para acontecer, mas estava numa vagarosidade, esse momento de conjunção, Júpiter e Plutão, impacta num fator de desencadear e tomada de rumo, certo? Uma direção para que as questões venham a ter um formato e uma situação mais direcionada para um longo prazo. O que se vive numa grande conjunção, no ano de uma grande conjunção, é propenso a marcar os anos seguintes, é propenso a dar forma para os meses e anos seguintes também. Então, esse ano de Júpiter e Plutão impacta também num período de junho e novembro, quando voltam a acontecer a exatidão, como ocorreu agora no dia 4 de abril. Então, ela ocorre depois de 13 anos, sim, mas nesse tempo há três situações exatas, digamos assim, certo? Então, dia 4 de abril ocorreu uma, dia 30 de junho acontece outra, e temos outra exatidão dia 12 de novembro entre Júpiter e Plutão. Depois disso, só depois de 13 anos, lá para 2033, certo? Então é um momento aí que as próprias questões da pandemia, do nosso ritmo, das nossas situações de cotidiano, elas ganham uma dimensão para tomada de direção nessas datas em especial, nesses períodos em especial. A gente pode observar que quando ela começou a propagar a pandemia, foi exatamente quando a conjunção começou a acontecer com um pouco mais de intensidade, nesse período de março para abril. Em junho ela acontece de novo, a conjunção. Então isso deve ser um fator para uma tomada de direção diferente para o nosso ritmo, para os nossos afazeres, ou para um remanejamento de como viveremos o decorrer do ano, ou até uma tendência a
possíveis recaídas, a possíveis recorrências do que ocorreu em abril, certo? Mesmo que não sejam em mesmos lugares do mundo, digamos assim. E também em novembro, quando a conjunção exata volta a acontecer. De todo modo, o ano todo ela está vigente. Isso deve impactar em direções de assuntos da nossa vida e de questões que a gente venha a retomar ou dar forma para um longo prazo. E até situações que de um certo tempo vêm num emaranhado impactando, passar por uma transição definitiva e dar um formato. Seja uma conclusão de planos, uma direção de relacionamentos ou de projetos que envolvam a nossa vida num sentido geral. A gente vem nessa semana também com o recente ingresso de Vênus em Gêmeos, que ocorreu sexta-feira, agora dia 3. Tem uma curiosidade em relação a Vênus que é o seguinte: normalmente Vênus fica 25 a 28 dias em cada signo, certo? Porém, em Gêmeos ele ficará 4 meses. Então, é uma situação que acontece quando Vênus vem encerrando um ciclo em volta do Sol, encerrando uma volta em torno do Sol. É uma situação que precede os momentos de retrogradação, quando Vênus fica retrógrado. Não quer dizer que ficará já por esse mês, mas ficará entre 13 de maio e 25 de junho, certo? Então, por isso que esse tempo de Vênus até agosto no signo de Gêmeos. Tem esse período de maio a junho que ocorre a retrogradação. Por que eu digo isso com esse ingresso de Vênus em Gêmeos? É pelo fato de que as situações que antecedem a retrogradação de Vênus impactam numa transição importante, numa transição marcante, numa mudança de questões que envolvam relacionamentos, vínculos, né? Seja da vida afetiva, seja parceria, seja negócio, seja parte financeira e material também, certo? Então, muito do que se deve vivenciar ou desatar de questões entre maio a julho já é possível percebermos uma prévia agora por esses primeiros dias de abril com o ingresso de Vênus em Gêmeos. Então, essa posição de Vênus, pelo fato de ser um pouco mais duradoura num mesmo signo, numa mesma área astrológica, digamos assim, que cada pessoa tem o seu mapa astral, a sua área especial de vida que isso ocorre, deve impactar numa possibilidade de observarmos o direcionamento de algumas questões que devem impactar num longo prazo aí ao decorrer do ano e numa perspectiva de desencadear essas questões no período de maio a julho, especialmente maio e junho, quando Vênus estará retrógrado e formando aquela chamada conjunção inferior com o Sol. É um fator que acontece porque Vênus se aproxima mais da Terra, Vênus fica mais próximo da Terra. Ocorreu no final de 2018, ali entre outubro e novembro, certo? E também Vênus, especificamente em Gêmeos retrógrado, foi no ano de 2012, no meados ali de 2012, de maio a junho, certo? Mas, como eu disse, como a retrogradação é lá para maio e junho, são fatores que, a partir desse mês de abril, com o ingresso de Vênus em Gêmeos, por onde vai ocorrer a retrogradação, já dá um indicativo de observarmos como se dará algumas direções, teremos uma prévia de como a gente pode perceber o encaminhamento de questões que envolvam relacionamentos e mesmo a parte financeira, profissional ou material. É uma possibilidade da gente enxergar com um pouco de nitidez ou com informação ou com uma formatação de ideias, né? Um certo cair a ficha de questões, digamos assim. Vênus em Gêmeos é uma posição astrológica também curiosa, porque a gente observa mais contato ou comunicação ou expressão de ideias, de sentimentos, né? A gente fica um pouco mais propício a falas ou conversas no sentido de demonstrar aquilo que a gente sente ou precisa se fazer entender nas relações. É importante para troca de informações junto a quem a gente gosta. É comum algumas mensagens daquelas de parábolas, digamos assim, né? Aquelas mensagens subliminares
que a gente dá recado para a pessoa, que a pessoa manda recado para a gente meio que pega no ar, né? Às vezes a gente vê aí uns feeds do tipo, te espero, ou aquilo foi um momento especial, né? E a gente vê que a pessoa está mandando um recado para alguém. Então é comum isso em Vênus em Gêmeos. Se vocês observarem isso em redes sociais, Instagrams da vida, ou naqueles painéis de WhatsApp, né? Percebi que a reflexão, que o sentido da vida estava distante de você. Essas questões curiosas de informação, mensagem, é comum em Vênus em Gêmeos. Tá? Então a gente pode observar isso até nas questões políticas também, dadas a algumas situações de entrevista, por exemplo, certo? Então é muito comum esse fator de mudança de tom ou um incremento diferente no tom da comunicação com as situações de Vênus em Gêmeos nesses próximos dias. Também é possível com Vênus em Gêmeos uma forma mais prazerosa de lidar com conhecimentos, estudos, a gente poder se interar socialmente em assuntos culturais, intelectuais, até em função desse momento de rede social, de troca, né, de comunicação virtual com um pouco mais de amplitude. Então a gente pode encontrar alguns prazeres ou achar algo que de certa maneira a gente sim tenha mais entretenimento, né? A gente possa entreter mais com convívios ou pessoas em função dessa posição de Vênus em Gêmeos. A gente tem na terça-feira um aspecto tenso de Marte com Urano. Na verdade, já vem acontecendo esse aspecto de fim de semana, desde finzinho da semana passada. Esse aspecto é tenso na questão da individualidade, de algumas rebeldias, de algumas questões fora de padrão que a gente pode perceber, até revoltas sociais por questões do direito de ir e vir, da individualidade, né? Dessas questões restritivas que de repente a gente vem tendo e gente não gostar. Também tem o fator das situações que envolvam a própria economia, preços, né? A gente vê que o Urano está em Touro, com Marte em Aquário fazendo aspecto tenso, isso pode impactar no coletivo, em fornecedores. A gente vê aí preços numa certa discrepância, por exemplo, fora um pouco da realidade no consumo de alguma coisa. Isso a gente percebeu uma reação individual ou até de protesto ao longo dessa semana com esse aspecto tenso de Marte com Urano. Isso também recomenda uma atenção com padrões de outras pessoas. Muitas vezes essa questão da quarentena também traz um desafio da gente entender a individualidade de alguns, né? A forma como alguns lidam com um certo padrão, com certa forma de convivência. O Marte e Urano sempre é um desafio de compreensão da individualidade, que nem sempre é fácil, né? Às vezes a pessoa tem o jeito dela, tem o estilo dela, ou não gosta do tecnológico, ou fica mais tecnológica e fica um pouco de lado, né? Em relação ao social, em relação à família, por exemplo, ou dá muita atenção a grupos aqui e esquece outros grupos que podem ser importantes para ela de uma outra vertente. E tem o fato também de existir um paradoxo, né? Porque uma quadratura Marte-Urano é um pouco essa questão de a gente até ter essa integração grupal, coletiva, mas na hora de ir para a rua a gente atravessa e não quer contato com as pessoas para não ficar contaminado com o Covid-19, né? Então é um curioso de paradoxo também em função de um aspecto tenso de Marte com Urano. Além das questões tecnológicas que a gente pode ter como desafio, atenção com a frequência, né, da maneira como a gente usa a tecnologia, o limite também das comunicações, alguma alternância de ritmo, algum problema aqui, outro ali, romper conexão, né? A gente pode ficar suscetível a alguns contratempos nesse sentido e também com atenção à pressa, à ansiedade. Marte tenso com Urano tem um pouco pode fazer com que nessa semana a gente fique com mais ansiedade em relação a saber
quando as questões da pandemia, ou até do nosso ritmo, até dos nossos planos, passem a acontecer, né? A gente ficar um pouco aí na pilha. Então vale aí um momento aí de atenção, cuidar do corpo, fazer exercício mesmo ao canto, né? Extravasar de uma forma que a gente possa se sentir um pouco menos tenso, com certas ansiedades. Então isso impacta também nesse momento da quadratura de Marte com Urano, né? Uma possibilidade da gente ficar um pouco mais na ânsia de querer remanejar assuntos para o futuro também. É uma semana de lua cheia em Libra na terça-feira também. Temos aí esse momento de fase lunar que as situações ficam um pouco mais claras também. Na lua cheia é a fase lunar que tudo meio fica escancarado. Isso pode ser associado aos sentimentos nas nossas relações, a gente ficar um pouco mais aberto, mais emotivo, mais expor mais as questões do que a gente sente, né? A gente tem esse momento de Vênus em Gêmeos em que as mensagens subliminares, digamos assim, ficam um pouco mais noticiadas ou visíveis nas nossas formas até de expor o que a gente sente. A lua cheia em Libra também dá esse indicativo de uma vontade mais sociável. Isso recomenda aí uma atenção para também não dar saídas da nossa clausura, né, da nossa quarentena, com um pouco mais de intensidade. Lua cheia em Libra, é possível que haja alguma certa desobediência maior com algumas questões de sociabilidade. Então vale uma atenção aí também para que não fiquemos numa ânsia maior para contatos pessoais, né? Aumentar uma saudade aí das pessoas e dos nossos meios sociais. É uma lua cheia especial para a gente interagir, para a gente ter mais convívio social ou convívio virtual, digamos assim, né? Porque hoje o social ele está muito atrelado ao virtual, ao contato de vídeo, né? Aos cursos, às atividades que a gente faz à distância. Então é uma lua cheia que as emoções ficam mais acentuadas e isso pode impactar também nos lugares, na ida aos lugares, às situações mais de público, né? Lua cheia é sempre um aperitivo, é sempre uma tendência para um pouco mais de muvuca ou mais possibilidade de aglomerar um lugar aqui, um lugar ali, então vale a pena ter uma certa estratégia nessas situações. Também de pacificar, né? Fazer um intermédio. A Lua em Libra já dá essa indicação, na fase cheia, faz essa tendência aumentar, da gente intermediar questões ou fazer o meio de campo nas relações. Muitas vezes a gente se vendo entre um apagar incêndio aqui e outro ali, certo? Isso a gente pode perceber no mundo político, no mundo coletivo aí das questões de elo, de vínculo, algumas situações um pouco mais escancaradas diante de temas políticos, diante de temas sociais e até da própria realidade de estatística, de números, de questões que a gente viva no nosso dia a dia. Lua cheia é um fator também de escancarar situações que envolvam relacionamentos e isso a gente pode perceber com mais intensidade. Pessoal, este é o Céu da Semana, de 5 a 11 de abril. Mais uma vez, agradeço a todos pela atenção. Um abraço. Tchau.